Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tu dissestes, ó Cristo Jesus, vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui nós nos encontramos, Senhor, com as dores, tanto as físicas quanto as espirituais, os tormentos psíquicos e emocionais, rogando, Senhor, a Ti, que és o médico, o auxílio, o socorro, não só para nós que padecemos, mas também, Senhor, por aqueles que amamos em nosso lar, famílias, familiares, por aqueles, Senhor, que já desencarnaram, por aqueles que se transformam em inimigos, por afinidade, se ligam a nós, ocasionando-nos sofrimento, e eles também sofrendo nos processos de obsessões. Ó amado Jesus, diante de Ti, depomos nossas rogativas. Seja feita, Senhor, a Tua vontade. As dores que ainda necessitamos passar, pois são aprendizados, pois são resgates, expiações, ou até mesmo, Senhor, provações e missões. Concede-nos a paciência, a resignação e, acima de tudo, Senhor, a confiança na justiça divina, que nada acontece sem a permissão do nosso Pai Criador, que não existe nenhuma dor sem causa. Se hoje passamos pelos tormentos, são os efeitos de uma causa anterior. Por isso pedimos, Senhor, conceda-nos a coragem e não deixe que a fraqueza humana possa, Senhor Jesus Cristo, abalar a fé, que possamos desenvolver a fé de que todos os males passarão e que a justiça de Deus concretizará através do amor e do perdão. Abençoai, Senhor, esta casa espírita, que nos acolhe com todo o amor e carinho. Abençoai os trabalhadores que se alistam como voluntários da Tua misericórdia, aprendizes de servos dos Teus servos. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento seja também um medicamento. Abençoai todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Desde o simples agricultor, que verteu o seu suor, regando a semente já plantada na terra arada, que cuidou, que colheu e transportou, e também que manipulou assim, fazendo este alimento chegar até nós. A todos, Senhor, nossa gratidão e o pedido de que Tu possas abençoá-los nestes trabalhos árduos. Abençoe, amado Jesus, este caderno de prece, todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, a figura, Senhor, do mensageiro da Tua misericórdia, e que possa este anjo amigo transferir as Tuas bênçãos, auxiliando assim a cada um buscar Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e vida eterna. Amado Jesus, nestas águas, simples águas, derramais Tuas bênçãos em forma de energia e transforme-as no mais precioso medicamento, e na individualidade, na necessidade de cada irmão, sejam colocados os remédios necessários
para a cura do corpo físico, mas acima de tudo, Senhor, para a cura espiritual. E assim, Jesus, ingerindo ou passando nas dores ou feridas, possam encontrar este precioso medicamento que se chama água fluidificada, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tuas bênçãos se façam sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença, Senhor, de amor e de vida eterna, aos nossos irmãos que sofrem nos presídios, nas casas de recuperações mentais, ou mesmo relegados aos cômodos ínfimos das casas, ou perdidos como andarilhos nas ruas, ou imantado nos vícios da droga, das bebidas, das alucinações, das obsessões, possessões. Esteja, Senhor, em cada um onde houver um grito de dor, um gemido de angústia, lá esteja a tua presença. Nos irmãos que chegam na velhice, Senhor, sem companhias, lá um anjo amigo possa cantar uma melodia de paz. Abençoai nossos irmãos que professam outras religiões, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professam cultos, credos diferentes e diversos do nosso, envolva na luz do amor, que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus e unirmos-nos para um mundo melhor, na prática da caridade, fazendo a vivência da fraternidade, de uma grande família universal de amor. Abençoai, Jesus, nosso país querido, os governantes sérios. Não permita, Senhor, que a ilusão e as convulsões sociais possam prejudicar essa nação no rumo da cristianização, da paz, do amor de Cristo. Abençoai essa nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, e estendei à humanidade toda a luz do teu amor. Amado Cristo, fique em nós, cubra-nos com teu manto, que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Seja muito bem-vindo em nossa singela casa de amor, Centro Espírita, que daqui a poucas semanas completamos aniversário, de 20 anos de trabalho, de caridade, de fraternidade, de amor. 20 anos de evangelização. O que é evangelização? É buscar a verdade de Deus, vivenciada, ensinada por Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta só acreditar em Cristo. Necessitamos compreender Cristo e praticar a filosofia de Cristo. A grande parte da humanidade conhece o Cristo crucificado. Não é esse que nós precisamos conhecer. Muitos acreditam, e daqui a poucas semanas comemora-se a Páscoa, a crucificação, o martírio. Não é esse Cristo que nós precisamos conhecer. Não. Quando conhecemos o Cristo crucificado, nós acreditamos que Ele morreu para pagar o meu pecado, o seu pecado. Não. Ele fez o sacrifício para mostrar-nos que nós não devemos pecar e que nós temos a salvação pelos pecados que já cometemos.
Nós precisamos conhecer, e esta casa prega, ensina, vivencia o Cristo ressuscitado. O Cristo que ressuscitou dos mortos. O Cristo que venceu as trevas no deserto, na tentação do deserto. O Cristo que foi tentado a se humilhar, mas não modificou. O Cristo que disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? O Cristo que disse que o reino de Deus não é aqui na terra, porque a terra é a escola bendita da alma, e que a verdadeira morada é na casa do Pai, que a morte não existe, que não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a si próprio, de que a cada um segundo suas obras, fazendo que a igualdade perante Deus seja plena, que não existe merecimento só porque vivencia uma filosofia religiosa, que o bandido, o ladrão, o mais ignorante dos homens também é filho de Deus e também tem direito ao perdão quando arrepender-se de seus atos e modificar as suas atitudes. Que nenhuma dor é injusta, que todas as dores têm uma causa antes que ela venha, que todas as dores são efeitos de uma escolha errônea daquela pessoa que sente. No hoje, a dor, o efeito de uma causa praticada no ontem, no antes de ontem, no passado. Este é o Cristo verdadeiro, o Cristo ressuscitado, que para encontrá-lo necessitamos de fazermos-nos como crianças simples, obedientes e inocentes, não orgulhosos, soberbos, vaidosos e autoritários. Para estes, Deus deixa a conquista da terra, porque chega-se no ápice de todas as conquistas, compreende que nada lhe pertence. Ele tem que descer da montanha do orgulho e do ego e reiniciar a conquista de si mesmo. Este é o Cristo que nós te apresentamos, que nós vivenciamos, o Cristo ressuscitado. E para isso, precisamos renascer. Como? Adentrar dentro do ventre da mãe, nós já somos adultos? Não! Foi a pergunta de Nicodemos para Jesus Cristo numa noite. O homem que era doutor da lei, mas não conhecia ou não queria acreditar nos simples atos de nascer, renascer de novo. Porque toda noite, quando você fecha os seus olhos e dorme, você morre. E ao acordar, quando o espírito volta para teu corpo, você renasce. E que todos os dias nós podemos renascer em propósitos, transformações, sendo um homem novo, modificando nossa existência. Este é o Cristo que nós apresentamos-lhes. O Cristo ressuscitado, o Cristo de amor, o Cristo que não morre, que é vida eterna, assim como eu, assim como você. Nós não morremos. O Cristo que ama o inimigo e perdoa as ofensas. O Cristo
que baixa a cabeça diante do orgulhoso e levanta aos céus em louvor diante do altar do amor perante o Pai Celestial. É o Cristo que ama e respeita. Encontre Ele. Tens dores? Tens dificuldades? Tens problemas? Encontre este Cristo dentro do teu coração e todas as dores e as dificuldades serão a energia que te impulsionará para crescer e para aprimorar-se na personalidade de Jesus. O Cristo que não julga, que não julgou a mulher adúltera, o Cristo que escolheu morrer ao lado de 2 ladrões, o Cristo que foi trocado por um ladrão e assassino, o Cristo que falou para tua mãe: mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí tua mãe. Falando para João. Está compreendendo? O Cristo que abraçou a prostituta quando ela estava prestes a desencarnar, repletas de lepra, e acolheu nos braços. Aquele Cristo que mostrou para nós o valor da vida eterna, para aqueles que vivem nas leis do nosso Pai e Criador, e que para ir ao Pai precisa sacrificar a si mesmo nas futilidades da vida material e humana. Este é o Cristo que nós precisamos encontrar. Este é o Cristo que esta casa oferece. Amém? Do Livro dos Espíritos, na pergunta 379 da infância, pergunta assim: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Responde assim: pode ser mais desenvolvido. Se mais progrediu, não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento com a ajuda do qual pode se manifestar. Nós estamos vendo aí as crianças muito mais inteligentes do que nós adultos. A única dificuldade que elas têm são de manifestar a sua inteligência pelos frágeis órgãos do corpo infantil. Isto prova a reencarnação. Isso prova que somos espíritos eternos, imortais. E tudo que nós fazemos em uma encarnação, tudo que nós fazemos nessa encarnação, nós estamos contribuindo com a encarnação futura de nós mesmos. Que nós estamos nesta encarnação moldando nosso corpo para a próxima encarnação. Aqui, em tudo que pensamos, aqui, em tudo que sentimos e queremos, e na vida, em tudo que fazemos. Se nessa encarnação algum filho de Deus tem provações terríveis, não blasfeme. Não precisa fazer regressão a vidas passadas para tentar buscar a causa da dor e do sofrimento. Não precisa. Apenas levante o olhar aos céus e diz: ó Deus, que coordena um pequeno micróbio, uma ameba, e que dirige uma constelação, uma galáxia,
que sabe fazer a explosão em uma partícula menor, centenas e milhares de vezes do que um átomo, e que dentro de uma destas partículas, que são 10.000 vezes menor do que a ponta de um alfinete, contém todo o segredo da criação de uma galáxia. Então tu sabes por que eu sofro assim. Tu sabes das provações que passo e das dores que sinto. Entrego em tuas mãos minha vida. Dá-me força para suportar. Coragem para não mais errar. Esse é o diálogo em prece da criatura com o Criador, que reconhece sua pequenez e não culpa ninguém das suas dores. Mas enquanto ainda estivermos culpando alguém ou Deus das nossas dores, nós estamos distanciados da felicidade e das promessas de Jesus. Foi isso que ele nos ensinou através do sacrifício que fez, sem ter nenhuma dívida. Foi o único na terra que sofreu o martírio sem ter um débito sequer. Em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado os obstáculos que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou um adulto? Quando ele é criança, a resposta é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem lhe dar a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa, senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Às vezes eu vejo os pais, ou aqueles que se colocam nas condições de pais, seja tios, cuidadores, avós, permitirem às crianças atitudes e ações iguais aos adultos. É um grande erro, pois aquela criança ainda não tem desenvolvida a capacidade de analisar. Ela não sabe a consequência do amanhã, de suas escolhas de hoje. E os adultos estão transferindo essas responsabilidades, muitos deles, e na grande maioria recolhem os frutos dessa indiferença educacional quando as crianças chegam na adolescência e na fase adulta, que não têm alicerces de honra, moral, ética e religiosidade. Muitos dizem assim, vou esperar meu filho crescer, quando ele crescer ele escolhe a religião que ele quer. Mas não apresenta Jesus Cristo para esta criança. O pai ou a mãe, muitas vezes adulto, já escolheu, mas não transfere essa escolha para os seus filhos, ocasionando ali adultos sem um caminho religioso. E o mundo escolhe nossos filhos. Não escolhe? O traficante não vai atrás? A bebida alcoólica, o sexo, não vai atrás das crianças, não? A mentira, a desonestidade, a falta da ética, da moral, não vão atrás dos nossos filhos, não? Vai. Mas os pais, de uns tempos para cá, estão negando aos filhos o direito
de encontrar com Jesus Cristo. E muitos não rezam com suas crianças, não rezam, não oram com seus filhos, não pegam na mão das crianças, não dizem às crianças que Deus está vendo todos os seus atos, que não precisa mentir e nem ocultar, porque Deus está vendo. E aquilo que ele faz escondido não está oculto para Deus. Compreende? A estes pais, a estes cuidadores, sobra o remorso e a dor de verem aqueles que eles tiveram a oportunidade de educar, sofrendo nos vícios, na sexualidade, nas loucuras obsessivas, que são, por um momento, atenuados por medicamentos, tarjas pretas, até não ter mais efeitos, e padecem, muitas vezes, em uma encarnação de dor e sofrimento. São os troféus daqueles que são relapsos na fé e na religiosidade em Cristo Jesus. Morrendo a criança, o espírito retorna imediatamente o vigor anterior, ele o deve retomar, pois está desembaraçado de seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa do espírito e do corpo. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Nós temos que entender que o corpo de uma criança é um espírito antigo e velho que nele habita. Assim como em você, assim como em mim. Nosso espírito já viveu milhares e milhares e milhares de anos em outras encarnações. Nessa encarnação, eu acredito, eu creio que é a melhor encarnação de nossa existência. Estamos no momento onde o planeta Terra está fazendo a seleção natural para aqueles que caminharão para o mundo, o planeta regenerador, e para aqueles que continuarão no planeta de expiação e de provas. Eu não preciso falar para você o que é um planeta de expiação e prova, porque você conhece bem. Expia-se os males do passado, provações para ver se nós passamos para um planeta, para uma condição melhor. Planeta regenerador é um planeta de colônia de férias, aonde o mal não impera, aonde nosso espírito vai retirar umas férias das dores e do sofrimento e da maldade dos outros e também das nossas inferioridades. Aonde nós poderíamos dizer que encontraremos o oásis do deserto escaldante depois de uma travessia de um deserto sofrido. É este planeta que nós caminhamos para ele. Aqueles que querem modificar as suas condutas, aquele que quer matar o homem velho, aquele que quer erradicar o ego, aquele que quer vencer o orgulho, vencendo a si mesmo, aquele que suporta as suas provações com altruísmo, ainda ajudando o próximo a diminuir as dores e sofrimentos, aquele que padece a sua expiação dos erros do passado com resignação, confiança e coragem. São para estes que Cristo veio. São esses que encontrarão o Cristo ressuscitado. Esses encontrarão Cristo ressuscitado, porque ele ressuscitará como Cristo ressuscitou. Mas para aqueles que querem só a desculpa da religião, ele viverá
o Cristo crucificado, na dor, no martírio e no autopadecimento, sem transformar-se, sem melhorar-se, sem elevar-se na fé, no amor e na caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quando nós nos adiantamos intelectualmente, porque amar é uma capacidade intelectual da criatura, só não ama quem não é desenvolvido intelectualmente. Me perdoe se você ficar ofendido. Mas explique para mim, se uma pessoa que tem capacidade de compreender o efeito de uma coisa, mas mesmo assim ele faz aquela coisa, eu te pergunto, essa pessoa é inteligente? Fazendo aquela coisa que vai ocasionar um problema para ele mesmo? Se eu te disser, olhe, pega um prego, enfia nessa tomada e você vai levar um choque até você morrer, você enfiaria? Só se você for bobo. E se disser, se você não amar, você morre. Você vai matando você mesmo. Você perde sua vida em vida. Pois você vai se sentir um vegetal. Porque o homem now, o homem sapiens, o homem sapiens espiritual, sabe que se ele não amar, gela sua alma. E ocorre nele a fuga de Deus. E quando nós fugimos de Deus, nós perdemos aquilo que nos sustenta, porque nós somos essência de Deus, imagem e semelhança de Deus. Nós somos a partícula divina de Deus. Deus habita em mim e em você. Mas para fazer que isso sinta vida, precisa amar. Então, aquele que não ama, ele está desprezando a sua capacidade lógica de pensar. Aquele que guarda mágoa, aquele que mantém ódio, raiva. Mas nós vemos irmãos pegando uma carteira de cigarro que tem lá a imagem de um homem em estado deplorável de fim de vida. Jovens, segunda idade, que fumou até dar um câncer na glote, que deu um enfisema pulmonar, e aquela pessoa olha aquela imagem, acende um cigarro, dá uma baforada, 2, 3, 10, depois joga fora aquele quimba, acende outra. Esse homem, essa pessoa, ela está desprezando a sua capacidade racional de pensar. Não pode se dizer um homem inteligente. É a mesma condição do amor, só que aquela condição das substâncias tóxicas de um cigarro, de uma droga, de uma bebida, ela vai destruir esse corpo físico. Agora, a falta de amar vai destruindo a sua capacidade de coexistir como espírito. Não é dor física. Não são dores físicas localizadas. Dá uma efizema pulmonar, ele tem problema nos pulmões e as dificuldades respiratórias. Põe uma bala de oxigênio, usa bombinha, ameniza-se. Mas está destruindo o corpo material. Agora nós estamos falando do ser eterno espiritual. Está desprezando a essência divina que há em si próprio. Foi isso que Jesus Cristo nos veio mostrar como o Cristo ressuscitado. Não é o martírio da dor causada por nós mesmos. Não.
no corpo físico, que esse corpo é passageiro, todos nós vamos sentir dores. Ao chegar a aproximação do desencarne, nós sofreremos o desgaste da matéria orgânica, como todos os seres viventes no planeta e em outras, muitas moradas da casa do Pai passam. Estou falando do Espírito Eterno que habita nesse corpo, que pré-existe a essa matéria e que resistirá depois que ela transformar-se em pó. É para estes que Cristo veio. E é estes que eu chamo a cada um para que possa aceitar e compreender. Fazer essa vigilância diária do que pensa, do que sente, do que quer e do que faz. Compreender que a essência divina está em ti e em mim. Porque se eu odeio esta companheira, eu estou odiando a mim. Por quê? Porque eu e ela somos a causa de uma só substância. Quem? Deus. Ela é uma célula do meu corpo, eu sou a célula do corpo dela, e nós dois somos a célula de Deus. Está compreendendo isso? Se eu retirar uma gota dessa água, ela larga de ser água? Ela continua sendo água. Assim é meu espírito, assim é seu espírito. Nós somos uma gota da água do oceano do Criador. Tudo que eu sinto, Deus sente. Tudo que ela sente, Deus sente. O que eu faço a ela, o que ela faz a mim, eu e ela sentimos e Deus sente. E quando eu desprezo isso, eu desligo de Deus então. Deus está em mim, mas eu não estou em Deus. É por isso que vem a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento, a causa dele está no desprezo que nós fazemos de Deus em nós, de Deus no próximo. E ele continua, é por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo. Compreende aí? A hora que nós entendermos que nós somos um oceano, eu sou uma partícula do oceano, você é outra partícula, mas todos nós somos oceano. Se eu pegar no oceano assim, encosto em você aí. Se eu manchar o oceano aqui, encosto em você aí. Se eu pensar com ódio, você é contaminado. Se você pensar com ódio, eu sou contaminado. Nós não estamos falando nem de atitude, estamos falando de sentir e pensar também. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina de Jesus Cristo. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma, combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que, reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. A grande parte das religiões ainda hoje vive a lei mosaica, vive a lei do privilégio, vive a lei de que se não for da minha religião, você vai para o inferno e você é meu inimigo. Esta era a lei humana, mosaica, de Moisés. Era uma lei para aquele tempo, há 3.000 anos atrás. 3.200 anos atrás. A lei de Cristo é a lei universal do amor para pessoas esclarecidas. Lembra da lei de Italião? Está lá na lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Se uma pessoa faz uma coisa com você, você faz outra para ela do mesmo teor, do mesma igualdade. Vocês lembram daquela história do burro? Vou contá-la novamente para aqueles que ainda não sabem. Havia 2 propriedades, 2 sítios,
um de frente para o outro. O sítio de frente plantava-se hortaliças para sobreviver. O sítio de cá tinha animais equíneos. Um belo dia, o dono do sítio chegou e amarrou seu burro na porteira. O burro soltou-se, olhou para o outro sítio e viu que lá tudo estava verdinho. Alfaces, couves e tantas outras hortaliças. Ele atravessou a rua, entrou na porteira do vizinho e pisou, comeu, mordeu e sapateou. A mulher, esposa do dono daquele sítio, a hora que ela viu todo o trabalho do marido sendo perdido, entrou, pegou uma espingarda e matou o burro. Matou o burro. O vizinho, o dono do burro, do lado de lá, olhou, viu a tragédia, aquele burro que ele tanto gostava. Entrou, pegou uma espingarda, foi lá e matou a mulher. O dono da hortaliça chegou, viu o burro, falou, é do meu vizinho. Olhou, viu a mulher com a espingarda na mão. Ele matou minha mulher. O burro entrou aqui, pisou na hortaliça, ela defendeu, ele veio e matou ela. Ele pegou a espingarda, viu o vizinho saindo da porta, deu um tiro e matou o vizinho. O filho do vizinho chegou, viu que o pai tinha morto, o outro matou e foi e matou o marido da mulher. E essa história podia continuar até acabar, ficar só um parente. Aí, os anjos, vendo aquilo, dizendo, o capeta está solto. Os anjos responderam, não, o capeta não está solto. O capeta só soltou o burro. Está compreendendo? Foi o demônio que fez isso? Não. O que o demônio fez? Soltou o burro. A partir daí, a escolha era de cada um ser humano. Não seria muito mais fácil a mulher pegar um pedaço de pau ou afugentar o burro, pegar o burro pelas rédeas, levar lá no dono e dizer, olha, teu burro se soltou, estragou nossa hortaliça, como nós podemos fazer para resolver isso? É a despesa da semana da nossa casa. Tens condição de nos ressarcir? Não, não tenho. E se dane vocês, então tá bom, que Deus o abençoe, vira as costas, vai plantar mais. Acabava ali a tragédia, ela ficaria feliz, e a justiça divina ia cobrar daquele dono do burro o prejuízo que ele deu para aquelas pessoas. E as pessoas viveriam em paz. Não é assim? É esse Cristo que veio nos ensinar. Esse é o Cristo ressuscitado. É a lei de amor, é a lei de perdão, é a lei da fraternidade, é a lei da união. É a lei de pensar no amanhã. É pensar em você, na vida eterna. Compreende isso? Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido até o último jota. Nós precisamos compreender uma coisa. Tem pessoas que culpam a si mesmos por erros do passado. Não precisa se culpar. Você errou, arrependa dos erros, mas não se culpe. Deixa que a justiça divina vai te culpar. Tem pessoas que culpam outras pessoas que errou com ele. Não dê uma de juiz, não dê uma de promotor, não dê uma de carrasco sobre a vida de ninguém, porque senão você está sendo maior, querendo ser maior do que Deus. Apenas ore por essas pessoas e entregue na mão de Deus, porque a justiça divina também vai cobrar dela. Assim como a justiça divina vai cobrar de você pelos erros que você cometeu. Nós não precisamos nos condenar nem condenar o próximo. Isso chama lei de amor. Se uma pessoa está errando, entregue ela nas mãos do Criador. Não julgue nem condene.
e nem faça o sacrifício de machucá-la, pois senão você está machucando a você mesmo. Porque olha só, ele disse que a terra e o céu não passarão antes que tudo seja cumprido. Todos pagarão por tudo que fizerem. Seja um pecadinho pequenininho, seja um pecadão grandão. Seja uma mentirinha branca, seja uma mentirinha preta. Todos sofrerão de acordo com a intensidade, a intenção e a maldade. E a proporção do mal que fez a outrem e também a si mesmo. Está compreendendo isso? Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei, se fosse para privilégios de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todas as religiões, todos os povos estão sujeitos às leis de Deus ensinada por Jesus. Não existe privilégios. Não é religião que salva. Não é ato exterior que vai te salvar. Não é um batismo. Não é um crucifixo, um patuá. Não é uma Bíblia aberta, uma montanha de livros. Não. São sentimentos, pensamentos e atitudes. De amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Olha que extraordinária lei. Olha, preste atenção, é um pouco longo essa leitura, mas é a leitura mais fantástica que a humanidade já recebeu desde a criação do planeta Terra. Pode-se rasgar e queimar todos os livros que existirem no planeta e ficar só esta leitura. Preste atenção, com muito carinho, por misericórdia e favor. Jesus ensinou assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu gostaria de pedir, feche os olhos para escutar. Feche os olhos, para que você sinta nas entranhas de tua alma estas palavras de Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque será grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. Ao que vos bate numa face, oferecei também a outra. Ao que vos arranca o manto, não recuseis a túnica. Dai ao que vos pedir, e nada reclameis de quem quer vos tirar o que é vosso. Como quereis que os homens os façam, assim fazei-lhes vós a eles. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Dai, e dai-se-vos-á. Derramarão em vosso regaço uma medida boa, calcada e transbordante, porque a medida com que medistes os outros será a mesma com que vos medirão a vós. A árvore
Se conhece pelo seu fruto, não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas nos abrolhos. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se ao trazerdes ao altar a vossa oferta, ali vos lembrardes de que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai perante o altar a vossa oferta, e de primeiro reconciliai-vos com vosso irmão, e depois, voltando, fazei vossa oferta. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Quando derdes esmola, não toqueis trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, para que a vossa esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Quando orardes, entrai ao vosso quarto, e, fechada a porta, falai com vosso Pai. Quando jejuardes, não vos mostreis aos outros, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem podem corroê-los, e onde os ladrões podem roubá-los. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Dai de graça o que de graça recebeis. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se me amais, guardai o meu mandamento. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Não vos deixareis órfãos. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a do mundo. Não desfaleça, pois, o vosso coração. Permanecei no meu amor. Quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade dará testemunho de mim. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar ainda. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto houver ouvido de mim, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas, entre vós, o maior será o que se fizer servo de todos, e aquele que dirige será como o que serve. Entre vós, eu sou aquele que serve. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Eu sou a luz do mundo, mas se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgarei, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem os julgue, porque a própria palavra que digo o julgará no último dia. Se eu, sendo mestre e senhor, vos lavo os pés, deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que, como vós fiz, façai-vos também. Em verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se, pois, sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Jesus Cristo. Amém? Amém. Ficou emocionado? Eu fiquei. É maravilhoso. Guarde essas palavras. É o sermão da montanha de nosso Senhor Jesus Cristo. Beba dessa fonte. Mata a tua sede. Tome esse remédio de fé. Cure sua alma. Mesmo que as feridas do corpo estejam sangrando e ardendo, não deixe que tua alma sofra. Bendizei a Deus a cada dor. Bendizei a Deus a cada agressão e dificuldade.
E assim, tu serás muito maior do que as futilidades do mundo. E tua alma, teu espírito, resplandece-se em paz, amor e felicidade. Que Deus nos abençoe, amém? Fechemos os olhos. Obrigado, Jesus. E em tuas mãos entregamos nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, amado Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado a todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Ao retornar aos seus lares, leve Jesus em sua alma. Amém? Amém.